Fala, futuro residente. Para quem não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou radiologista pela USP São Paulo, sou também coordenador do Estratégia Med, e se você tiver interesse em algum dos cursos preparatórios para residência médica, não esquece de usar o cupom Medicina Prática. Hoje a gente vai falar sobre radiologia e inteligência artificial. Será que vale a pena fazer radiologia ainda na era da inteligência artificial? Talvez a maior invenção do século XXI? Bom, pessoal, eu queria ter uma resposta objetiva para isso, mas inicialmente eu quero falar para vocês, isso aqui é uma previsão, né? Eu conversei com muita gente antes de fazer esse vídeo, inclusive com gente que trabalha com inteligência artificial na radiologia, e ninguém tem uma resposta muito bem definida para isso. São vários os jargões, né? O jargão clássico é o médico que só faz laudo vai ser demitido. Se for o médico que faz laudo vai ser demitido, pode ter certeza que não vale a pena fazer radiologia, porque essa é a maior parte da radiologia, é fazer laudo e ponto, tá? E outra parte fala assim, não, inteligência artificial vem para ajudar na produtividade da radiologia, mas ninguém tem muita certeza. E aí vamos entender os argumentos. O primeiro ponto, pessoal, é o seguinte: se você for analisar a capacidade de analisar dados puramente, pixel por pixel, a inteligência artificial em um curto prazo de tempo deve superar a capacidade humana. E lembrando que a inteligência artificial não vai ter que passar por todo aquele processo de aprendizagem que cada ser humano, cada novo radiologista deve fazer, né? Ela vai passar uma única vez e essa inteligência vai se perpetuar aí durante o tempo. Pois bem, pessoal, só que contrapondo esse ponto, o que acontece, né? O que fica parecendo é que o radiologista analisa a imagem puramente simples, ele não correlaciona aquela imagem com diversos dados clínicos laboratoriais e outros exames de imagem que são fornecidos. E aí quando você coloca nesse sentido, é bem mais difícil da inteligência artificial substituir o radiologista. Vou dar um exemplo bem prático, assim por dizer. Um médico, um radiologista, está fazendo um ultrassom. Ele detecta uma calcificação ali perto da região do supraespinhoso, fica na dúvida se é uma irregularidade cortical humeral ou se é realmente uma tendinopatia calcárea. Ele vai lá, ele solicita uma radiografia, ou então na mesma clínica lá faz uma radiografia e confirma o diagnóstico de tendinopatia calcárea. A inteligência artificial não vai ser capaz de fazer isso em um curto prazo de tempo. Não vai ser capaz. Outra coisa simples é, ela pode ser capaz de analisar uma quantidade massiva de dados, mas esses dados têm que subir para uma nuvem e você deve ter que também encaminhar todos esses dados para um local único. E hoje no nosso país isso é uma coisa muito difícil. Então, fazer com que a inteligência artificial receba essa quantidade massiva de dados é algo difícil. Pois bem, outro grande problema da inteligência artificial com radiologia é a análise comparativa. Hoje, boa parte dos exames de radiologia são oncológicos, e isso, cara, basicamente requer uma análise comparativa. Se você for analisar a inteligência artificial, como é que ela vai comparar dois exames de clínicas diferentes, dois exames de software diferentes, dois exames de técnicas diferentes, às vezes você tem que comparar uma ressonância com a tomografia. Isso não é nada simples de ser feito e eu não acredito que isso vai ser substituído em um curto prazo de tempo. Eu acredito que esse é um dos pilares que vai manter o emprego do radiologista. Beleza. Outra coisa é sobre o erro. A gente pode falar que a inteligência artificial é ótima, perfeita para analisar uma coisa específica. Hoje mesmo já tem inteligência artificial que é melhor do que o radiologista para detectar câncer de pulmão, câncer de mama e tal. Mas você tem que olhar para uma coisa bem específica e pedir para ela fazer só uma coisa. Só que acontece que boa parte da magia da radiologia é você ver o que o colega não queria que você visse, né? Então um exemplo clássico é que muitas das vezes eu vou fazer por exemplo, um estudo de tomografia do tórax para avaliar rastreamento do câncer de pulmão. Esses pacientes são grandes tabagistas e eu detecto uma traumatose super importante da descendente anterior. Então, muitas vezes, é muito mais significativo o dado da traumatose da descendente anterior do que um nódulozinho pequeno que ele tem lá no pulmão. Então, o radiologista tem esse olhar mais aberto, mais amplo para o exame. Beleza? Outra coisa, responsabilidade legal. Então, esse é um tema que eu sempre defendi que seria um dos pilares para manter o trabalho do radiologista. Afinal, a gente é responsabilizado pelos nossos atos, né? O que acontece é que a inteligência artificial, ela erra. E ela vai continuar errando. Se você olhar e ver como é que a inteligência artificial vai sendo aplicada em outras coisas, inclusive no esporte, ela erra e ela erra significativamente. E quem vai ser responsabilizado pelos seus erros? Eu acredito que as próprias empresas de inteligência artificial elas vão querer se eximir dessa culpa. E elas vão buscar alguma forma mais simples do que fazer o seguinte: Joshua, em vez de eu substituir o teu laudo, deixa eu fazer o laudo para ti e você carimbar. Eu acho que isso é que vai acontecer em um curto prazo de tempo, em cerca de 10 a 15 anos. E aí o radiologista vai virar um confere. Basicamente isso, assim, para exames de rotina, beleza. Custo-benefício, isso não tem dúvidas, pessoal. A inteligência artificial vai ser muito mais barata, assim, né, quando você colocar na larga escala do que o médico radiologista. Isso é verdade. Outra coisa é que a ultrassonografia não deve ser substituída pela inteligência artificial em nenhum prazo de tempo, assim,
30, 40 anos. Beleza. Um ponto negativo, assim, é que raramente a inteligência artificial vai poder interagir com equipe, colegas e tal. Mas aí, pessoal, tem que ser bem transparente com vocês. A porcentagem de radiologistas que fazem isso atualmente é bem pequena. Então, mais uma vez repetindo, se a inteligência artificial substituir significativamente o médico laudador, a radiologia tem um sério problema. Mas eu não acredito que isso vai acontecer pelos outros motivos, porque o médico laudador ele faz análise comparativa, o médico laudador ele analisa exames de técnicas diferentes, de serviços diferentes, o médico laudador ele correlaciona com os dados clínicos laboratoriais que dificilmente você fornece para a inteligência artificial, e por fim, o médico laudador também tem responsabilidade civil e ética e legal frente àquele paciente. Então, Joshua, fazendo análise da radiologia hoje, o que você me diria? Cara, eu te diria que sim, a inteligência artificial vai vir para mudar a radiologia, como vai vir para mudar todo o restante do mundo, inclusive outras especialidades médicas. Não demora muito tempo para ter robô com inteligência artificial fazendo cirurgia, inclusive, mas eu não acho que isso venha em um curto prazo de tempo. Tô falando de 10 a 15 anos, e a gente escuta essa conversa há muito tempo, tá, pessoal? Em 2003, 2004, já tinha gente falando que o radiologista ia ser desprezível em 2020, o que a gente não tá vendo hoje, tá? Mas é sim uma ameaça pro radiologista. Então, se você pensa fazer radiologia, você tem que saber que você tá inserido nesse cenário. Mas eu acredito que o que vai acontecer em um curto prazo de tempo, eu tô falando de 5 a 10 anos, vai aumentar cada vez mais a demanda pelo radiologista, porque o nosso país está tendo uma proliferação de médicos, e médico pede exame, e exame normalmente é feito pelo radiologista. Tá bom? Então, um abraço, te vejo na próxima, valeu!